sendo consagrados, famílias consagradas. E o Vaticano, depois do Concílio Vaticano II, a Igreja tem visto com tão bons olhos essa novidade que esse Papa que nós temos hoje, ele antes dizia, eu imaginava, eu dizia que a missa de vocês, carismáticos, era pela escola de samba. Hoje eu vi que estava enganado. Hoje eu reconheço que estava enganado. E eu tive a graça de participar em julho, em Roma, de um retiro para 1000 sacerdotes do mundo inteiro. Nós estávamos lá com alguns leigos porque estávamos organizando o evento, que foi um evento da fraternidade e da renovação, com a presença do Santo Padre. E lá ele dizia: padres, façam seminário de vida do Espírito Santo nas suas paróquias. Peçam o batismo do Espírito Santo para as pessoas. Meu Deus, a gente que foi tão perseguido, a gente foi tão caluniado, expulsos quando a gente falava em batismo do Espírito. Muda essa linguagem, está errado. Aí chega o Santo Padre e diz: peçam o batismo do Espírito Santo nas pessoas todas as vezes que ela tiver necessidade. O batismo sacramento é único, é uma vez só, mas o batismo do Espírito não. O batismo do Espírito é um mergulhar no Espírito Santo, é um mergulhar nos seus carismas, é mergulhar nos seus dons, todas as vezes que nós tivermos necessidades. E a igreja, hoje não, já há 40 anos, há 25 anos, e nós estamos celebrando nesse novembro que vem agora, o Congresso Jubilar de 25 anos de fundação da Catholic Fraternity. A Catholic Fraternity é um organismo em que o Vaticano reconhece com direito pontifício. O que é o direito pontifício? É uma chancela, é um reconhecimento da igreja de dizer: isso aqui é autêntico, isso aqui é bom, isso aqui é ungido, isso aqui é de Deus, isso aqui tem a bênção do Papa, isso aqui tem a bênção do Vaticano. Isso é um reconhecimento de um organismo de direito pontifício. Nós, Catholic Fraternity, é esse organismo, o único organismo que congrega comunidades que tem um reconhecimento pontifício, que tem um reconhecimento da igreja. E é esse organismo que eu represento aqui no Brasil. E temos a graça especial de que o presidente mundial é um brasileiro, é o Gilberto, aqui de Recife, da Ópera de Maria. Gilberto é o presidente internacional da Catholic Fraternity. E, bom, uma bênção muito grande, porque o fato dele ser o presidente da Católica Internacional faz com que o meu trabalho seja muito facilitado aqui no Brasil, pela amizade que eu tenho com ele, pela pessoa que é o Gilberto, por homem de comunhão que é o Gilberto, o homem de unidade que é o Gilberto, e de um coração muito grande. Então o meu trabalho aqui é muito facilitado por conta disso, por estar tendo o Gilberto na presidência. Mas, e esse trabalho que a gente faz? São 8 representantes no mundo que fazem em cada região esse trabalho de congregar as comunidades nesse organismo. E hoje no Brasil nós temos 30 comunidades, 27 definitivas e 3 com membros associados, porque são duas formas. O sentido de pertença à Catholic Fraternity é membro definitivo e membro associado. Nós temos 3 comunidades, membros associados, e 27 membros definitivos. Aquela comunidade que tem o reconhecimento da Catholic Fraternity está em comunhão com essa bênção, com esse reconhecimento de direito pontifício do Vaticano. Então,
ao ser inserido, ao ser reconhecido pela Catholic Fraternity, nós estamos com o aval, com o reconhecimento do Santo Padre da própria Igreja. E é essa notícia maravilhosa que a gente traz hoje aqui. Em novembro, nós vamos ter uma reunião do executivo da Catholic Fraternity, e eu estou levando a comunidade de Obra Nova a pedir ingresso à Catholic Fraternity. E uma coisa que a igreja, porque na hora que ela reconhece, ela diz, isso aqui é filho, aí começa a pastorear. Então, como a igreja, ela reconhece como direito pontifício a Catholic Fraternity, ela nos pastoreia. E já por duas ocasiões, o Santo Padre demonstrou todo o apreço, todo o carinho dele e a aprovação desse sentido que nós estamos de unidade entre nós, comunidades, de unidade entre nós e Renovação Carismática Católica, porque nós somos frutos da renovação, nós temos o carisma da espiritualidade carismática, somos carismáticos, e o nosso reconhecimento como direito pontifício diz das comunidades de aliança e de vida carismáticas. E uma grande ênfase que o Vaticano tem dado e incentivado muito, e eu digo isso com uma alegria muito grande, com um entusiasmo muito grande, são as comunidades de consagração de leigos na comunidade de aliança. E graças a Deus, a igreja está nos fazendo ver, está nos mostrando e quebrando determinados pensamentos que a gente tinha, que uma comunidade, para ser boa, para ser válida, tinha que ser só uma comunidade de vida. Quantos membros de vida tem? Claro que é bom que tenha comunidade de vida, que dedica a vida inteira para essa pessoa. Mas se fosse comunidade de vida, a gente voltava à mesmice dos institutos, a gente voltava à mesmice das congregações fechadas em si. A comunidade, ela será tanto mais forte quanto mais membros